Meu nome é Júlia. Tenho 15 anos e moro com minha mãe num sobrado antigo que herdamos da minha avó. Sempre achei essa casa esquisita, cheia de rangidos, sombras, e aquele maldito sótão que vive trancado. Minha mãe nunca quis falar sobre o que havia lá, só dizia que era coisa velha. Numa sexta-feira à noite, minha mãe resolveu sair com um namorado novo. Me deixou sozinha com pizza e uma chave reserva. A chuva começou por volta das 21 horas, pesada, com relâmpagos iluminando a casa toda em flechas. Fui para a sala, me enrolei no cobertor e coloquei um filme de terror, porque, claro, adoro sofrer. Lá pela metade do filme, ouvi um toque vindo do andar de cima. Primeiro achei que era parte do filme. Mas quando coloquei no mudo, ouvi de novo, toque, toque. Pausado, ritmado. Como se alguém estivesse batendo o pé no chão, ou tentando chamar atenção. Subi devagar as escadas, cada degrau rangendo como se gritasse para eu voltar. Me aproximei da porta do sótão, e notei uma coisa impossível, ela estava entreaberta. Aquela porta vivia trancada com chave, e a chave estava guardada na gaveta da minha mãe, que eu nem tinha tocado. Tem alguém aí? Perguntei, a voz quase falhando. Nada. Mas então ouvi o barulho. Não era mais batida. Era algo arranhando o chão. Como unhas. Ou garras. Voltei correndo para a sala, tentando convencer a mim mesma de que era só o vento. Só que quando cheguei lá, todas as janelas estavam fechadas. E no reflexo da TV desligada, vi algo se mover no topo da escada. Me escondi atrás do sofá, tentando ligar meu celular, bateria cheia, mas travado. Nenhum botão respondia. E aí começou o pior, a luz acabou. Só restavam os clarões dos relâmpagos iluminando a casa por segundos. Num desses clarões, olhei para a escada. Alguém, ou algo, estava parado ali. Silhueta magra, corpo todo torto, pescoço inclinado de um jeito estranho. Só fiquei olhando, congelada, sem conseguir gritar. No próximo clarão, não estava mais lá. O arranhado voltou, agora vindo do teto da sala. O sótão ficava bem acima. Aquilo se movia ali em cima, acompanhando meus passos. Um peso rastejando de um lado para o outro. Quando minha mãe chegou às 6 da manhã, a luz já tinha voltado. Eu estava encolhida debaixo do sofá, com os olhos vermelhos e o corpo tremendo. Ela achou que eu estava doente. Fui até a escada, apontando para a porta do sótão. Mãe, ela estava aberta. Tinha alguma coisa lá. Ela ficou pálida. Não falou nada. Só subiu, trancou a porta com a chave e escondeu de novo na gaveta. Nunca mais tocou no assunto. Mas naquela noite eu soube. Alguma coisa vive no sótão. E naquela tempestade, por alguma razão, ela resolveu descer. Me chamo Laís, tenho 14 anos, sou filha única. Minha mãe, desde que começou a namorar o Marcelo, tem saído com ele quase todo fim de semana. Naquela noite de sábado, ela me avisou que ia dormir na casa dele e perguntou se eu ficaria bem sozinho. Eu, tentando parecer mais madura do que realmente sou, disse que sim. Afinal, o que poderia acontecer? Chovia muito. Aquele tipo de chuva pesada, grossa, com trovões que tremem as janelas. Era por volta das 22 horas quando me enrolei no cobertor na sala e comecei a maratonar uns filmes de terror na TV. Eu gosto de me assustar, mesmo que depois me arrependa. A casa estava mergulhada num silêncio estranho, cortado só pelo som da televisão e o barulho da tempestade lá fora. Por volta de meia-noite, senti um calafrio. Achei que fosse por causa do ar gelado da chuva. Mas então, algo me incomodou. A luz do corredor acendeu sozinha. Pisquei algumas vezes, achando que tinha me enganado, mas ela estava acesa, e eu tinha certeza de que a apaguei quando fui pegar pipoca mais cedo. Levantei devagar, coração acelerado, e fui até o interruptor. Apaguei a luz e voltei pro sofá. Mas mal me sentei, a televisão desligou. Tela preta. O controle remoto estava ao meu lado, e minhas mãos nem tinham se mexido. Tentei acalmar minha mente.
Talvez tenha faltado energia, pensei. Mas não, as luzes continuavam acesas. A única coisa que tinha parado era a TV. Foi quando ouvi passos no corredor. Leves, lentos, como se alguém estivesse andando descalço no piso frio. Meu estômago virou gelo. Chamei. Mãe? Silêncio. Me levantei tremendo. Peguei meu celular, mas a tela não ligava. Sem sinal, sem bateria. Mesmo tendo carregado o dia todo. A casa parecia diferente. Mais escura. Mais gelada. Fui até o corredor. Nada. Mas então vi, a porta do meu quarto estava entreaberta. E eu me lembrava perfeitamente de ter deixado ela fechada. Cheguei mais perto e empurrei com cuidado. A janela estava aberta, a cortina voava com o vento da chuva. Molhava o chão e a parede. Mas o que me arrepiou até os ossos foi o espelho do guarda-roupa, embaçado. E nele, uma mensagem escrita com um dedo: "Você não está sozinho." Saí correndo, tropeçando no corredor. Voltei para a sala e tentei ligar a televisão de novo, qualquer coisa para abafar o pânico. Mas antes que eu conseguisse, ouvi um sussurro atrás de mim. Baixo, arrastado. E bem perto do meu ouvido. Laís. Me virei num impulso. Ninguém. Chorei, escondida atrás do sofá, até o dia amanhecer. Quando minha mãe chegou, eu ainda estava lá, abraçada ao cobertor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela achou que eu tinha tido um pesadelo, que me deixei levar pelos filmes. Mas até hoje, ninguém me tira da cabeça que, naquela noite, algo entrou na minha casa. Algo que não era humano. E que sabia meu nome. Meu nome é Elisa. Tenho 13 anos. Moro com minha mãe numa casa antiga em uma rua tranquila. Meu pai nos deixou quando eu era pequena, então sempre fui muito próxima dela. Quando ela começou a sair com um cara novo, fiquei com ciúmes, mas tentei aceitar. Numa noite de sexta-feira, ela avisou que ia dormir fora com ele. Eu disse que estava tudo bem. Mas por dentro, odiei a ideia. A noite estava estranhamente silenciosa. Uma chuva fina começou a cair por volta das 20 horas. Fui para a sala, peguei o cobertor, fiz pipoca e coloquei um filme. Terror, claro. Sempre gostei. Mas naquela noite, o medo parecia diferente. Mais real. Depois do segundo filme, fui à cozinha beber água e notei que a porta do quarto de hóspedes, que minha mãe nunca usava, estava entreaberta. Aquilo me incomodou, porque eu lembrava de ter fechado todas as portas antes do filme. O quarto de hóspedes sempre me deu arrepios. Era simples, mas carregado, como se tivesse uma energia parada ali dentro. Me aproximei, antes de tocar na maçaneta, ouvi algo se arrastar lá dentro. Baixinho. Como tecido sendo puxado. Pensei que fosse um rato ou algo assim. Empurrei a porta devagar. Nada. Só que os lençóis da cama estavam amassados, como se alguém tivesse acabado de levantar. E o espelho antigo encostado na parede estava embaciado, como se alguém tivesse respirado perto dele. Saí correndo e tranquei a porta do meu quarto. Me escondi debaixo do cobertor, celular em mãos. Mandei mensagem para minha mãe, mas não respondeu. Liguei a lanterna e deixei apontada para o corredor, de longe. A luz tremia. E então ouvi. Elisinha. Alguém me chamou pelo apelido que só meu pai usava. Mas ele morreu há 2 anos. A voz vinha do quarto de hóspedes. Levantei, em choque, e fui andando devagar, empurrada pela curiosidade e pelo medo. Quando abri a porta de novo, o quarto estava escuro. E no espelho embaciado, havia uma nova mensagem escrita com o dedo. Deixe eu entrar. Mas o reflexo mostrava 2 Elisas. Uma de costas. E uma me olhando diretamente, mesmo que meu corpo estivesse virado. Fechei o espelho com um lençol. Tentei dormir, mas a noite inteira ouvi passos leves dentro da casa. Desde então, quando chove, o espelho do quarto de hóspedes embacia sozinho.
E às vezes, ele me mostra fazendo coisas que eu não fiz. Meu nome é Clara, tenho 19 anos. Moro sozinha num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Meus pais se mudaram para o interior e me deixaram um lugar para eu estudar e trabalhar na cidade. Sempre gostei de ficar sozinha, silêncio, liberdade, ninguém mandando em mim. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Começou com a chuva. Forte. Daquelas que fazem o vidro tremer. Eu estava deitada no sofá, vendo uma série qualquer com fone de ouvido. Só percebi que algo estava estranho quando senti um leve cheiro de terra molhada dentro do apartamento. Como se alguém tivesse entrado com os pés sujos. Parei a série. Tirei os fones. Silêncio. Fui até a cozinha, nada fora do lugar. Mas quando passei pela porta do banheiro, percebi algo estranho no espelho. Havia uma marca de mão. Alta demais para mim, e virada de forma invertida. Como se alguém do outro lado tivesse encostado. Olhei para trás, devagar. Nada. Mas dentro do espelho, por um segundo, juro, vi um vulto passando ao fundo. Como se alguém tivesse atravessado a sala. Tranquei todas as portas. Apaguei as luzes. Me escondi no quarto. Mas a sensação não passava. A sensação de estar sendo observada. Lá pela meia-noite, fui ao banheiro de novo. E dessa vez, notei algo estranho no canto inferior do espelho, um pequeno vão. Como se o espelho pudesse ser puxado. Fiz força e ele se moveu, revelando um espaço oco atrás dele, como um nicho escondido na parede. Dentro, uma chave antiga, enferrujada. E uma fita cassete com o nome Clara rabiscado a caneta. Não tenho toca-fitas. Mas aquela chave me lembrava de uma porta no fim do corredor do meu andar. Uma porta que eu nunca vi aberta, que ninguém da administração sabia explicar o que era. Era depósito, diziam. Só que ninguém tinha a chave. Na mesma noite, movida por algo que nem sei explicar, fui até lá. A chave entrou com facilidade. A porta se abriu com um estalo seco. Lá dentro, escuridão. Mas com a lanterna do celular, vi um espelho enorme encostado na parede do fundo. E no reflexo, eu. Só que mais magra. Olheiras profundas. E sorrindo. Um sorriso vazio, largo demais. Minha luz piscou. Por um segundo, o reflexo não me acompanhou. Ele ficou parado, me olhando. Quando a lanterna voltou, eu estava sozinha de novo. Ou pensei que estava. Voltei correndo pro meu AP. Desde aquela noite, toda vez que olho no espelho, sinto que alguém me imita. Mas com atraso. Como se tivesse esquecido como é ser humano. E às vezes, vejo a chave de novo. Mesmo depois de tê-la jogado fora. A fita cassete ainda está comigo. Nunca consegui ouvir o que tem nela. Mas às vezes, quando tudo está em silêncio, dá para escutar um sussurro vindo de dentro da parede. Deixa eu lembrar como é viver.